doido. Ah, muito demais. Foi maneiro. Porque foi uma campanha meio doida, né? Diferente do Corinthians, era um Foi. time que tomava pouco gol, um time invicto. Foi. O Galo era doido, tomava gol pra caramba, fazia gol pra Porque caramba. assim, o Atlético, ele não era cotado, né? O Atlético, ele trouxe o Ronaldinho, que saiu do Flamengo meio em baixa, né? O Flamengo daquela fase antiga, que ficou devendo algumas coisas para ele, aí ele foi embora. Aí, de repente, ele aparece no Atlético Mineiro, né? E o Atlético não era um time muito falado para ganhar a Libertadores. Tinha o Jô, que acabou formando uma baita dupla com o Ronaldinho, o Diego Tardelli. O Atlético ele foi ganhando corpo ao longo da competição. E formou um time histórico que, na fase de grupos, conseguiu grandes resultados. Me lembro de um jogo que eu narrei que o Atlético venceu o São Paulo no Morumbi, depois voltou a enfrentar o São Paulo e ganhou lá em Belo Horizonte, e aí começaram as sagas das grandes viradas, o jogo com o Tijuana, daquela cobrança de pênalti que o Riasco perdeu, o Vitor foi canonizado aquele dia como São Vitor do Horto. Esse jogo você narrou, não narrou? Não, esse jogo foi o Marco de Vargas, porque eu estava fazendo o jogo do Fluminense, mas foi o único jogo da campanha do Galo que eu não narrei. O jogo do Vitor ali na cobrança. Pra você ver, pra mim você tinha narrado, porque você, como narrou todos... Eu narrei todos, menos esse. E aí depois veio o News Old Boys, que foi também uma virada incrível nos pênaltis, porque tinha perdido por 2-0 na Argentina e depois conseguiu virar nos pênaltis, empatou e virou nos pênaltis. E aí veio a final com o Olímpia, de novo o Atlético perdeu por 2-0, aí foi no Mineirão e ganhou, empatou e aí levou para a prorrogação e foi para os pênaltis. Então, de fato, foi uma saga, né, incrível do Atlético que venceu a Libertadores pela primeira e única vez. Então, até hoje, eu sinto um carinho muito grande da torcida atleticana por ter sido realmente a voz que acompanhou toda aquela trajetória do Atlético. É o jogo do News Old Boys que acaba a luz? Que eu lembro. Exato. Eu lembro do jogo que acaba a luz. O Atlético precisava de uma virada absurda, conseguiu Foi. Caiu a luz ali misteriosamente. 5 minutos no Independência, tudo escuro. Misteriosamente. E aí depois seguiu para os pênaltis e o Galo passou. Foi uma vibe muito Libertadores esse jogo, né? O Atlético precisava da virada, conseguiu, aí acaba a luz, fica aquele pandemônio. Aquela campanha, me lembro do jogo lá em Rosário, rapaz, o ambiente era bem pesado, assim, né? De Libertadores, o estádio do Rosário, que fica dentro do News Old Boys, que fica num parque de Rosário, né? O Parque Independência, se eu não estou enganado. E assim, é um caldeirão típico de Libertadores. E a torcida muito agressiva, né? E um bastidor, assim. Eu me lembro, eu estava com o Rodrigo Bueno. Você foi fazer esse jogo em loco? Tava lá em Rosário, né? E aí eu me lembro que a cabine, ela ficava muito próxima, assim, da torcida e tinha um vidro, né? E aí os torcedores do Rosário, do News Old Boys, em Rosário, antes do jogo, eles já ficavam batendo no vidro, né, e falando aquelas coisas do Brasil, que normalmente falam, macaquitos é Brasil e tal. E era esse o clima. E aí, ao longo do jogo, isso foi aumentando a intensidade. Eu me lembro dos caras esmurrando o vidro e a gente narrando ali, naquela vibe, aquela adrenalina maluca, e aí o time deles ganha por 2-0. Aí eu me lembro que eu olho assim pro outro lado da arquibancada e tem a torcida do Vasco, do Atlético, num cercadinho assim, era espremido no canto, na bandeirinha de escanteio, e era todo cercado e com uma tela por cima, porque a torcida do News Old Boys jogava objetos para rapar, em estado puro. E aí veio a volta no Independência, né, que é quando surgiu, caiu no Horto, tá morto, porque o Independência também virou um grande caldeirão do Atlético naquela temporada, e também o clima era de uma euforia e de uma pressão da torcida atleticana, acreditando que daria para virar, e aí surgiu eu acredito e tal, e foi, eu acredito. E aí o Atlético virava e eu dizia, não é milagre, é Atlético Mineiro, uma loucura. E aí a coisa foi, o Atlético foi campeão no dia 24 de julho de 2013. Eu não me esqueço do dia porque foi uma das festas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ninguém dormiu em Belo Horizonte aquele dia. Ninguém. O que você sentiu? Nem cruzeirense, nem atleticano, nem eu, ninguém dormiu. Foi uma loucura. Todo mundo virou. Como é que foi pra adrenalina do jogo baixar depois daquela final contra o Olímpia? Também foi uma final tensa, teve... ela só baixou no dia seguinte, quando eu cheguei em casa e dormi em casa.
Rapaz, que deboche, hein? Vitor, a minha nutricionista, ela tem um problema sério com você, Vitor. Vamos sair daqui, vamos correr 10 quilômetros. Fechado. Mas, ô João... Pô, muito bom, hein? Você tá falando do jogo... Bom. Gostou? Muito bom. Pô, que bom. Muito Você bom. tá falando do jogo do News Old Boys aí, da ida? Sim. Pra você, pessoa física, o Atlético perder aquele jogo até não foi tão ruim, então, né? Se o Atlético ganha, pra sair ia ser difícil. Porque o pessoal tava te perturbando lá, batendo no vidro... A gente estava num lugar isolado, né? Então o contato nosso com a torcida era através do visual, mas tinha esse vidro, né? Mas realmente, se o Atlético vencesse, poderíamos ter algum tipo de problema, porque eles sabiam que era uma emissora brasileira, né? E o Fox Sports era muito conhecido na América Latina inteira, mas eles sabiam que ali estava a equipe do Fox Sports do Brasil. Então foi pesado. Foi bem pesado, mas é natural, cara. E outra coisa, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que a gente recebeu o Pedro Moreno aqui algumas semanas. Sim. Trabalha no Sport TV. Sim. Ele contou que na época de produtor, ele foi fazer um jogo lá na La Bombonera e sofreu racismo. E pelo visto, isso aconteceu com você também. Que era a galera chamar de macaquinho e tudo mais. E como é que vocês se sentem assim? Porque você tá fora do seu país, como é que é o amparo da galera que trabalha contigo? Cara, isso como é que aí funciona? é muito comum para eles lá. Eles falam isso com uma naturalidade muito grande, né? Devido à população negra brasileira. Então, para eles, é algo muito comum. Eles não se importam com isso. Claro que para nós que estamos lá e passamos por isso, é algo muito triste. Mas eu sinto que para eles lá é algo muito cultural, assim. Para eles é uma brincadeira que eles não consideram como algo ofensivo, como algo agressivo. Mas né? E que tem que ser repudiado. Você pode reparar que cada vez mais isso tem acontecido, né? E a Conmebol tem procurado tomar algumas medidas mais severas, mas ainda não são suficientes. Tem que arrochar mais, punir a pessoa, punir o clube, punir o CPF, punir o CNPJ, processar aquela pessoa, porque isso é algo inadmissível e lamentável, né? Você julgar uma pessoa pela cor da pele é uma das grandes imbecilidades do ser humano, né? Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.